Olá, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 até o capítulo 24. Depois que Jurema saiu da boate e foi ajudada por Mariana, Mariana conseguiu colocá-la num abrigo de mulheres. Os abrigos de mulheres geralmente são para situações, em último caso, quando elas podem sair de um relacionamento tóxico, quando são ameaçadas pelos companheiros, quando no caso de Jurema ela estava na boate, mas foi enganada acreditando que ali era um bom emprego para ela, mas não era. Então Jurema foi ajudada e foi colocada nesse abrigo. Geralmente nesses tipos de abrigos de mulheres são recebidas as mulheres com seus filhos ou então mulheres sozinhas que passaram por qualquer tipo de abuso emocional, físico e que possam ter a oportunidade de iniciar uma nova vida, que foi o caso de Jurema. Jurema, ela tem a oportunidade de, através de cursos que a casa oferece, cursos profissionalizantes que vão estar preparando para um novo início da sua vida, já que ela não quis retornar para morar com os pais, porque ela fugiu dos pais, fugiu da casa, porque ela foi enganada, acreditando que ela estaria num emprego que a tornaria uma mulher famosa e conhecida. Infelizmente, na maioria dos casos, não é isso que acontece. As mulheres são iludidas e, infelizmente, elas não têm mais como voltar para casa, porque elas estão sem dinheiro, elas estão sem proteção e muitas vezes elas são ameaçadas. E em casos de desaparecimento de pessoas, isso é muito comum. Então, Jurema está tendo a oportunidade de iniciar uma nova vida, graças à ajuda de Mariana. E vamos entender também que Rafael e Mariana, na história, eles são policiais que se envolvem com o tráfico humano, com o desaparecimento de pessoas, e eles veem a mais diversos casos muito tristes. E o Rafael, ele, naquele momento da história do livro, ele estava tentando desbaratar uma quadrilha. E geralmente as quadrilhas, elas têm um apoio, elas não são apenas de bandidos que a gente vê por aí, né? Esses bandidos que roubam. Não, na verdade, era uma quadrilha muito bem formada, inclusive tendo o apoio de pessoas influentes, pessoas poderosas, políticos, pessoas que têm dinheiro, porque o desaparecimento de pessoas, ao vender aquelas mulheres, crianças, aqueles homens, eles estão vendendo para o tráfico humano, para o abuso sexual, né, para o tráfico sexual. Eles estão vendendo para o trabalho infantil, para o tráfico de pessoas, para o trabalho infantil e adulto. Então essas pessoas passam por muitas dificuldades. E o Rafael, nesse caso, ele estava desbaratando uma quadrilha e ele está indo até uma residência onde uma pessoa muito poderosa que ajudava a organização criminosa poderia ser incriminada e poderia ser presa, já que essa pessoa ganhava muito dinheiro com o retorno dos tráficos que eles realizavam das pessoas. E Rafael passa por uma dificuldade muito grande, que eu não vou contar nessa parte, porque eu não quero dar spoiler, mas a gente vai verificar que existem certas situações que passam pela vida da pessoa que nem sempre podemos dizer que foi planejado, tá? Nem sempre podemos dizer que aquela pessoa passou por tal situação porque era o momento de passar, porque ela planejou, ela reencarnou para vivenciar aqueles momentos. Na verdade, vamos dizer assim, se Rafael reencarnou
com a tarefa de ser um policial federal, é claro que ele sabia dos desafios e dos riscos que a profissão oferece. Porém, Deus não permite de forma alguma que essas pessoas sofram simplesmente por causa da ação e reação, vamos dizer assim. Já que Rafael quis vivenciar essa situação, então ele vai passar por isso. Bem, não é bem assim. Existe o livre-arbítrio das pessoas. Então, ele pode vivenciar aquela profissão, ele pode viver aquela profissão de policial federal, porém ele não precisa passar por mortes, por perigos. Por quê? Porque o livre-arbítrio das pessoas permite que elas escolham o que elas querem de suas vidas, certo? Então, neste caso, não depende somente de Rafael. Ele está vivendo numa profissão perigosa, certo? Mas ele, como policial, ele tem os procedimentos de segurança que a própria polícia oferece para os policiais, para eles terem um cuidado melhor na própria profissão. Porém, o livre-arbítrio das pessoas muitas vezes não permite que, às vezes, aqueles... como que eu posso explicar para você? Vamos dizer de forma simples e clara. Às vezes o livre-arbítrio das pessoas pode levar a elas a ações e atitudes violentas, agressivas, que talvez não tenham retorno. Então, cada ser humano sabe o que faz da sua própria vida. Não podemos dizer de forma nenhuma que existem momentos certos. As pessoas, elas se programam para renascer, nesta nova vida, elas têm a oportunidade de mudar a situação através de o que elas escolhem para si, tá? Então, Rafael, infelizmente, ele viveu um momento muito difícil naquela situação. Por quê? Porque existia uma pessoa poderosa que estava envolvida com organizações criminosas e que escolheu, através do poder e através do dinheiro, escolheu o lado errado. Ele poderia ter escolhido um lado totalmente diferente, mas o livre-arbítrio dele não permitiu. Então, não podemos dizer que o mal que Rafael sofreu foi uma permissão divina, sim, porque Deus permitiu aquelas escolhas, tanto de Rafael como desta pessoa poderosa. Porém, fazer o mal ou não é uma escolha, é uma decisão que cada um de nós precisa tomar. Agora, nós, no nosso dia a dia, não tomamos atitudes maldosas, não tomamos atitudes violentas, mas nós podemos tomar atitudes simples que prejudicam as pessoas no seu dia a dia, no relacionamento, na vivência de cada ser humano. E tudo isso é uma escolha. Nós podemos escolher o caminho que nós queremos seguir, mesmo que, por algum motivo, antes de reencarnar, nós tenhamos escolhido passar por todas as dificuldades, por muitos sofrimentos, mas o livre-arbítrio permite com que escolhemos, mudemos o caminho da nossa própria vida, do nosso próprio destino, certo? Então, até o próximo vídeo.